A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, mais um dia na presença de Deus e podemos glorificar a um Deus poderoso, cheio de amor, a um Deus perdoador e galardoador de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o amam. E nesse dia venho trazer mais uma palavra do Senhor, uma palavra de cura, libertação e de renovo para a sua vida, para nossas vidas. Uma palavra que venha nos levar a meditar sobre as nossas falhas, sobre as nossas culpas, trazer ao nosso coração o desejo pelo arrependimento sincero, ao pedido de perdão e a liberação de perdão no Senhor Jesus. Essa palavra está lá em João, capítulo 8, versículo 1, que nos diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos ensinou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizendo eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Como é bom ouvir, ler e poder meditar numa palavra tão tremenda e tão poderosa. E essa palavra aqui, ela já vem muito clara, né? Ela já é totalmente clara no que diz respeito ao perdão, ao amor, à misericórdia. Nós vemos aqui o amor de Deus sendo derramado através de Jesus Cristo, né? Nosso Salvador. E é muito lindo ver aqui que Jesus, do jeito que ele estava, ele permaneceu, né? Ali fizeram um círculo, colocaram a mulher no meio e, quer dizer, um linchamento público, né? Um apedrejamento. E o apedrejamento, ele é justamente isso, né? Matar alguém. E matar alguém aqui não quer dizer só através das pedras, mas através de palavras, porque aquele linchamento público ali já era uma morte para aquela pessoa, né? Que foi colocada para vergonha de todos. Nós sabemos que naquela época a mulher, ela era tida apenas como um objeto, né? A mulher, ela servia para procriar e servir ao marido. Aquele contexto ali, né, nos fala sobre a mulher adúltera, que no caso ela era exposta de uma maneira dolorosa. E naquela cultura, a mulher judia, né, ou mesmo que pertencesse a uma família rica, ela estava num patamar inferior na sociedade, independente da sua questão familiar, político, social,
cultural ou financeira. Ela era colocada num patamar inferior na sociedade. As mulheres e os não circuncidados, eles não podiam participar do templo. Eles estavam fora do contexto religioso mais importante do judaísmo. Então, um bom judeu, um cuidadoso da lei e dos profetas, ele deveria começar o dia recitando 3 bênçãos diárias, meus amados, que constavam no Talmud da Babilônia, presentes no Tratado Menachot, e que dizia assim: bendito seja tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste mulher. Isso era um tratado, eles recitavam isso 3 vezes ao dia, porque se nós olharmos os estudiosos do Talmud, eles interpretavam o texto da seguinte forma: toda a glória da filha do rei na sua casa. Está lá no Salmo 45, versículo 14, você vai ler essa passagem. Então, sob a ótica de que uma mulher de honra deveria estar sempre na sua casa, cuidando do lar e de sua função de ter filhos. Então, ela deveria se dedicar quase que exclusivamente ao marido, e ela era considerada como incapaz de se ocupar com tarefas sérias e importantes. Elas precisavam ter o entendimento, e para a sociedade isso era claro, que elas pertenciam aos seus maridos e aos seus filhos. E assim ela passava de objeto de posse dos pais para o marido e para os filhos. Ela era subjugada e subestimada. Por pouca coisa, uma mulher podia ser repudiada, porque ela não tinha valor. Sabe? Então, quando aquela mulher adulta foi levada, foi conduzida até Jesus, ela já automaticamente já foi condenada. Então, nesse fato que eu li aqui no capítulo 8 de João, nós vemos que somente a mulher adulta foi levada até Jesus para ser julgada. Porque os fariseus já ali começaram a sua hipocrisia, o seu machismo, tentando induzir Jesus ao erro, porque a lei, ela exigia que o casal adúltero fosse apresentado. Então, onde estava o homem que com ela cometeu aquele pecado? Lá em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, fala que também o homem que adulterar contra a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, também certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então Jesus sabia que para aquela geração corrupta ali, a vida daquela mulher não tinha nenhum valor. Ninguém se importava com as condições que a levaram até aquele pecado. Nada se justifica, não estou falando disso, eu estou falando aqui que eles queriam induzir Jesus ao erro. O que fariam com aquela mulher? O que eles fariam com a mulher que, sabendo que a pena capital de morte seria aplicada em caso de ser pega em flagrante adultério, e assim, eles cometendo aquele ato, o que eles fariam com ela? Eles a matariam a pedras, a apedrejamento. Mas o medo, o repúdio e o estigma assombravam aquelas mulheres naquele século. Era um certificado de péssima esposa quando ela era repudiada. Qual homem decente, com posses e considerado, casaria com a mulher repudiada? Então, o repúdio para a mulher, mesmo que legalizado, era quase como uma jogada ao vento. Assim, alguns homens judeus da época usavam e consumiam a mulher, a sua juventude, a sua beleza, e quando elas envelheciam e eles não a suportavam mais, eles a repudiavam por qualquer motivo para procurar uma mulher mais nova, outra mais nova. Então, por isso mesmo, aquelas mulheres, elas carregavam amargura no olhar, sofrimento no rosto, o medo de ser desprezada por seu marido. Ali elas já não recebiam atenção, carinho, mas elas continuavam a suportar aquilo ali porque não existia outra forma de elas sobreviverem naquela sociedade. Então, ali aquela pecadora foi levada diante de Jesus, o Rei dos Reis,
abandonada, envergonhada, desiludida, provavelmente enganada, xingada por todos que estavam ali, por todos aqueles homens insensíveis. Ela também era uma vítima. Quanta incompreensão havia ali naquele quadro que foi formado na presença de Jesus. Porém, nós sabemos que aquela mulher foi levada para diante do amor, do verdadeiro amor. Ela foi colocada diante do Rei da Graça, do Salvador, o grande mestre que tudo discernia. Ele abaixou-se e foi escrever no solo, escrever na areia, dando tempo para que aqueles homens refletissem sobre suas atitudes. Veja bem, Jesus, nem aqueles homens ele julgou. Ele permitiu que eles mesmos refletissem sobre as suas atitudes. Jesus estava dando tempo para que eles examinassem as suas consciências primeiro. E Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. Veja bem, meus amados, um cego não pode guiar outro cego. Quantas vezes aqueles homens tinham desejado a mulher do próximo? Quantos adúlteros estavam entre eles, entre aqueles algozes? Ó Jesus! Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 28, fala: Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E como insistisse, eles insistiam perguntando, Jesus se endireitou e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. Que grande ensinamento do nosso mestre. Aquela mulher pôde experimentar ali o grande amor de Cristo em sua íntima compaixão. Deus se importa em cada detalhe das nossas vidas e Ele sabe as dificuldades de que cada um de nós enfrentamos, inclusive nas nossas áreas sentimental. E endireitando-se Jesus, Ele olhou para aquela mulher e disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, e foi a única frase que ela disse em todo aquele tumulto: Ninguém, Senhor. E ele lhe disse: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então esta é a graça de Deus sendo derramada para com todos os seus filhos. O perdão sem cobrar nada por isso. A prova de que Deus conhece e entende as nossas dificuldades e as nossas limitações humanas. Para Deus, nós todos somos iguais, todos pecamos. Aqueles homens ali, eles após examinar essas suas consciências, eles saíram, eles se retiraram, eles não podiam atirar pedra, porque todos eram pecadores. Se acharmos, em dificuldade espiritual, nós não devemos, ou melhor, se nós acharmos alguma dificuldade espiritual, amados, nós não devemos condenar, mas nós devemos experimentar a força do perdão, com união, simplicidade e coração disposto a ajudar. Jesus nos ensinou essa lição ali. Jesus se colocou entre ela e aqueles homens. Jesus, ele teve um diálogo com ela. Jesus, ele facilitou e Jesus, ele disse: Vá em paz, mas não peques mais. Aquela mulher experimentou o perdão. Ela experimentou um amor que transborda, que cura e que transforma. Toda vez que eu venho falar aqui alguma palavra, eu sempre vou falar do amor que cura e transforma. Aquela mulher ali apanhada naquela situação, muitas vezes somos como nós muitas vezes passamos por isso. Muitas vezes nós somos expostas ao ridículo, expostas por pessoas que não têm compaixão. Ela expõe nossos erros e ali nós ficamos desnudos, diante de uma sociedade cruel, que mesmo pecadora se mostram os grandes conservadores.
que mesmo pecadores se mostram incompreensíveis, sem amor, não conseguem liberar o perdão e massacram pessoas e levam pessoas a se tornarem zumbis que andam por este mundo como reflexo de uma sociedade que não acolhe, que julga e que mata e que apedreja. Linchamentos virtuais, linchamentos culturais. Só que Jesus é o Senhor de toda a terra. E Jesus aqui nos ensinou, porque ele nem sequer olhou para aqueles homens, ele permaneceu da forma que ele estava. Ele não quis olhar para eles, porque ele já conhecia os seus corações. Então Jesus é tão amor que ele deixou que eles mesmos se examinassem e decidissem o que na verdade eles ao final acreditassem que seria o certo. E pessoas que, mudando agora para um outro ângulo, nós vemos também aqui na palavra do Senhor a passagem que Estevão foi morto apedrejado. Por quê? Porque não suportaram ver a luz que emanava dele, o amor de Deus que emanava através da vida dele. E as pessoas, os seus algozes, não suportaram ver aquele amor pelo Pai, aquele amor pela palavra, aquele amor pelo evangelismo. O matou através de pedras, através do linchamento cultural, o linchamento religioso, o linchamento por não suportar que alguém irradiava a luz do Senhor. Nesse dia, meus irmãos, eu quero trazer à sua memória aquilo que traz esperança. Nós vivemos numa sociedade bem cruel, em que pessoas muitas vezes não conseguem nem cumprir o seu chamado, o seu ministério, por conta de julgamentos. Mas o Senhor Jesus, ele vem nos ensinar hoje com esta palavra, de que ele conhece cada coração. Cada coração o Senhor conhece. E ele se derramou. Cada gota do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi por conta de cada pecador. Jesus, ele disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. E isso não tem acepção de pessoas, é para todos, mesmo para os algozes, mesmo para os que julgam, mesmo para os que condenam. Ele veio para trazer vida e abundância, porque a partir do momento que aquele que não está na presença do Senhor passa a crer nele como seu único e suficiente Salvador, e encontra o perdão dos seus pecados, entende o que isso significa, nele é gerado o arrependimento. É o arrependimento que cura, é o arrependimento que dói na alma, que dói no coração. E aí essa pessoa, ela é transformada. E aí ela passa a ter um coração que grita pela presença de Deus, a ter um coração que não aceita mais as injustiças, a ter um coração que se submete ao Pai e passa a anunciar que existe um Deus que não aceita que atirem a primeira pedra, mas um Deus que evita que ela seja arremessada, porque esse Deus entrou na vida daquela pessoa e fez com que ela entendesse que antes de tudo ela é um pecador e que antes de tudo ela também merece o perdão dos seus pecados. Então hoje eu quero te dizer, vá para a presença do Senhor, deixe de julgar, deixe de apontar o dedo, deixe de fofocar, deixe de levantar falsas testemunhas, falsas mentiras. Deixa de falar da vida do irmão, deixa de estar na igreja, sentado no banco da igreja apontando o dedo. Deixa de falar mentiras, deixa de criar situações para derrubar um irmão que está no altar. Deixa de falar mal da sua família, deixa de falar mal do próximo e se volte para Deus, porque somente o Senhor Jesus pode nos levar ao entendimento de que antes de tudo nós somos pecadores. E quando nós entendemos que nós somos os pecadores e os algozes, quando nós temos esse entendimento que nós somos os algozes, aí a nossa vida muda.
porque não tem como permanecer nas trevas depois que a luz de Jesus brilhou na nossa vida. Depois de que Jesus entrou na nossa vida, não tem como continuar da mesma forma. Então hoje, a minha oração é para que você sinta o amor de Deus, reconheça que é pecador, peça, Senhor, que te leve ao lugar do arrependimento profundo e sincero, para que você alcance a bênção e que você seja um anunciador do amor de Jesus. Senhor meu Deus, hoje eu quero te agradecer por essa palavra, porque ela veio como uma espada que entra e que corta, que separa a alma do espírito, e juntas e medulas, ela sai cortando mesmo, para tirar o pecado da nossa vida, tirar a mentira dos nossos lábios, tirar a trave que está nos nossos olhos e nos aproximar das pessoas. Meu Deus e meu Pai, obrigada por esta palavra que veio hoje para trazer a divisão, trazer a luz e afastar o pecado da nossa vida, arrancá-lo, arrancar a raiz de amargura, a raiz do mal, a raiz da falta de perdão, a raiz da falta do amor, e gerar um novo coração, Senhor. Dá-nos um novo coração, ó Pai, um coração perdoador, um coração que ama indistintamente, grandemente, poderosamente. Meu Deus e meu Pai, perdoa-nos, liberta-nos do pecado e leva-nos para um novo nível de intimidade contigo, um nível tal de conexão com o Senhor que nos faz amar a todas as pessoas, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, nós somos pecadores sim, mas nós queremos a tua presença, o teu amor, a tua misericórdia, o teu favor, para seguir nesta vida, gerando amor, semeando sementes de amor. Aquele que semeia com lágrimas, volta colhendo com feixes de vitória e gritos de alegria, e nós somos estes. Nessa manhã eu quero deixar essa palavra profética sobre a vida dos meus irmãos. Semeia sementes do amor que você vai colher. Nossa, colher com fartura, colher, vai encher os seus feixes, o seu largar de muitas flores e sementes de amor, e muitas dádivas serão derramadas sobre a sua vida, e você vai espalhar e espalhar, vai ser uma estrada de flores, de amor, de vida eterna, de abundância, de prosperidade, porque a verdadeira prosperidade é aquela que vem de Deus, de um coração liberto, de uma fé madura, de um entendimento que só Jesus salva, que Ele é o início, o fim, o alfa e o ômega, Ele é o nosso Redentor e Ele vive para sempre. Meu Deus, obrigada por esta palavra, que ela entre nos corações, que ela entre nos lares. Meu Pai, eu declaro que essa palavra entrará em muitos lares, em muitos corações, e muitas vidas serão impactadas pelo seu amor que tem sido derramado sobre nós. Eu quero te agradecer porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós temeremos, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, que excede todo entendimento humano. E é no Senhor que nós vamos continuar, meu Deus, porque Tu és o nosso esconderijo, Tu nos preserva na tribulação e Tu nos cerca de alegres cantos de livramento, Senhor. E é nesse caminho que nós vamos seguir, meu Deus, confiantes e exultantes, Senhor, porque a vitória é nossa, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-nos a alma da morte e no tempo da fome conservar-nos a vida, porque a nossa alma espera no Senhor, o nosso escudo e a nossa fortaleza, o nosso auxílio no tempo da angústia. Meu Deus, visita esses corações, gera o arrependimento, gera o perdão
e gera o amor que transborda, porque nós somos aqueles que acreditam no amor incansável de Jesus em resgatar as vidas, em resgatar as almas do pecado e da morte. Então eu declaro vida e abundância sobre as nossas vidas, sobre os lares, a restauração, o renovo e a paz, para que o nome de Jesus seja glorificado em todo o tempo, e assim seja para sempre. Amém. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor.